Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia na perseverança, segundo aquele que nos sustém e nos fortalece. A palavra diz que Jesus, sendo a imagem e a glória do Deus Altíssimo, Jesus já dizia, assim como diz nos dias atuais, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre e eternamente. Se vós estáis em mim e eu em vós, sejais santos, sejais justos, demonstrai pelo vosso bom proceder aqueles que têm o meu espírito. Ele, sendo a imagem e a glória do Deus Altíssimo, devemos também estar sempre refletindo as atitudes de Cristo, uma vez que Ele nos conhece pelas atitudes. Devemos também resplandecer as boas obras de dentro para fora, do interior, do coração, porque ele dizia: não é se admirar que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Aquele que diz que é luz e há trevas é mentiroso, aonde a palavra diz que, fazendo analogia a um vaso, é semelhante àqueles que cuidam do exterior e passam um esmalte a fim de se apresentar um brilho, mas o Senhor, aquele que sonda a intenção do coração e da mente, não vê exteriormente segundo o homem vê. Se alguns são enganados e seduzidos pelos meros mortais por aquilo que é exterior, o Senhor já os reprovou segundo o seu interior, porque Ele conhece, aonde a palavra diz que alguns, quando se sonda a intenção da mente e do coração, são todas espécies de imundícias e somente ossos, aonde dele não se permite escarnecer. Tudo aquilo que estiveres a produzir, certamente receberás, assim nos ensina o Senhor. Por isso é necessário estar sempre purificando e santificando do interior para fora, a fim dele nos ensina que tanto diante dos meros mortais como diante dele que havemos de prestar conta. Ele é aquele que nos aprova, mesmo porque os meros mortais sempre vão, na verdade, estar querendo rejeitando aquele que fala pelo seu espírito, uma vez que a verdade confronta os pecadores, aqueles que não se arrependem e estão nas atitudes detestáveis diante do Senhor, aonde não somos nós que nos justificamos a si mesmo, Ele nos justifica, mas uma vez que falamos pelo seu Espírito, mesmo lembrando, porque Ele não divide aquilo que Ele é riquíssimo com os meros mortais da carne, a honra, a glória e a imortalidade, mas a palavra diz que há um coração contrito e arrependido, espírito aquebrantado, contrito, ele não despreza e faz morada em nós, e já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. A palavra diz que são aqueles que ele compartilha, ele não divide, mas ele compartilha aquilo que ele é riquíssimo. E cabe àqueles que assim compreendem e perseveram que não venham desfalecer, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Deus, que é Cristo, a sabedoria gerada no seio do Pai, antes mesmo das primeiras obras, a unção viva, pura e eficaz, que não ensoberbece, que não envaidece, que persevera dia após dia, não por si, mas através daquele que nos sustém e nos fortalece, aquele que é fiel e verdadeiro,
aquele que nos mantém sendo seus imitadores, assim como Paulo dizia que é como um espelho mal polido, mas então o veremos face a face quando se apresentar nas regiões celestiais com um corpo glorificado, um corpo que ele preparou para aqueles que nele depositam confiança, e tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Tudo na sua imparcialidade, assim como ele preparou um lugar para aqueles que nele depositam a confiança e perseveram, assim também ele preparou um lugar para os filhos rebeldes e desobedientes, aonde lá haverá choro e ranger de dentes, e um abismo que separa aqueles que estão em júbilo nas regiões celestiais. Aqueles que estão em júbilo nas regiões celestiais jamais queiram e tampouco podem passar para aqueles que estão mergulhados em trevas no lago de fogo e enxofre, aonde há choro e ranger de dentes, e eles já não podem mais alcançar aquilo que ele é riquíssimo, a misericórdia e benignidade. Ele disse: uso da minha misericórdia como quero, faço como quero, não há nenhum mero mortal que possa querer o instruir, uma vez que a responsabilidade é individual, e ao homem foi dada a oportunidade de viver somente uma vez e depois aguardar a sua alma o tribunal de Cristo, onde a palavra diz que ali é como se separa os bons dos maus, onde os mortos já não podem saber de mais nada e tampouco nada podem produzir. Por isso ficais firmes e constantes, segundo aquele que nos sustém e nos fortalece, e sempre na vigilância, porque não sabeis daquele grande dia que é exclusividade às datas do Pai, aonde nem o Filho e nem os anjos sabem, mas sabemos que antes daquele grande dia o Senhor nos ensina que é o tempo não ainda da ceifa final, mas da separação do joio e do trigo, e assim ele está a proceder dia após dia, os amarrando o joio em feixes, aonde serão lançados quando houver o seu tribunal, aonde a sua palha não se queima. É como uma erva que logo arrancada murcha, e a sua flor cai. Aqueles que trocaram a glória de Deus pela honra dos meros mortais, assim a palavra nos diz. Maldito do homem que confia no homem, que deixa de estar segundo o coração de Deus para depositar tanto na força do seu braço como nos corações enganosos que faz muitos planos, mas não prevalece, porque o Senhor se opõe àqueles que rejeitam a sua verdade e estão como ladrões, escravos que veio para roubar, matar e destruir. Aquele que está sempre a os enganar e os seduzir segundo as suas muitas mentiras, e os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.